queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Estamos começando mais um estudo em grupo de O Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec. E aqui, todas as segundas-feiras, online, nos reunimos e depois os estudos ficam todos aqui na playlist. Seja bem-vinda, querida Thelma, querida Roberta, aqui no estúdio. Querida Mara, seja bem-vinda. Querida Cecília, seja bem-vinda. Querida Rita, seja bem-vinda. Querida Helenice, seja bem-vinda. Querida Heloísa, seja bem-vinda. Nossa mensagem inicial de hoje será do livro Fonte Viva. Mensagem psicografada por Chico Xavier. Vamos ver aqui. Mensagem 158. O título é Na ausência do amor. Na ausência do amor. E as palavras são de João, o apóstolo e evangelista João. Na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11, diz-nos João: Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Bastante trevas nesse versículo. Aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os... Eu falei o coração, foi? Cegaram os olhos, mas não são os olhos aqui, não é? São bem os olhos do coração. Então, ok. Emmanuel vai comentar as palavras de João dizendo-nos assim: se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. Assim que o pessimismo nos ataca. Por quê? Porque estamos carentes de fraternidade. Tudo incomoda aquele que se recolhe à intransigência. E a intransigência é bem assim, uma pessoa incomodada por tudo. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel da intolerância com que se alimentam. Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Chamados à caridade, consideram os irmãos de sofrimento inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Impelidos a essa ou aquela manifestação de contentamento, recuam desencantados, crendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Não há carinho que lhes baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. Não possuem rumo certo. Declaram-se expulsos da sociedade e da família. É que incapazes do amor ao próximo,
jornadeiam pela terra sob o pesado nevoeiro do egoísmo, que nos detém tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Afirmam-se incompreendidos, porque não desejam compreender. Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. Impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal. Se o pessimismo começa a beirar-te de teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência diante do assalto das trevas. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados, e o amor nos fará viver, prestimosos e otimistas, no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. A luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Na ausência do amor. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de nos encontrarmos reunidos em Teu nome para o estudo, para fortalecermos o nosso entendimento e, consequentemente, Senhor, fortalecermos a nossa fé. Abençoa-nos os esforços, Senhor Jesus. Abençoa a nossa vigilância, os nossos pensamentos, para que não nos desviemos de pensamentos de esperança e de fé, aos nossos sentimentos, Senhor, para que não nos afastemos para sentimentos infelizes. E também, Senhor, abençoa-nos no esforço de transformarmos toda a nossa positividade em serviço, em trabalho. Que as tuas bênçãos, Jesus, permaneçam em nós e entre nós hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem. Hoje, então, nós estamos aqui no livro 2º desta obra. E este livro 2º tem 11 capítulos. Nós estamos no capítulo 6, que trata da vida espiritual. E estamos no subitem que trata da escolha das provas. É um subitem mesmo extenso, porque também está acabando, inclusive. Faltam só 2 questões para entrarmos em outro subitem. Mas a escolha de provas é um tema mesmo fascinante. Fascinante. Isso particularmente. Gosto muito. E vamos pedir, então, a nossa Thelma, que está aqui na parte de cima da minha tela. Então, Thelma, pode ler as 2 primeiras, por favor. A questão 272, Kardec pergunta: espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre nossos povos civilizados? Respondem os espíritos: sim, aos que se extraviam, por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados entre vós, porque têm costumes e instintos que não condizem com os vossos. Mas sempre será o quê? Uma experiência. Que depois, como toda experiência, vai ser
avaliada. Querido Heitor, boa noite, Heitor, seja bem-vindo. Agora tem um comentário de Kardec, não é? Está sem som, Thelminha. Foi o espírito que chegou aí, apertou. Esses seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade no seio da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas retomam o seu lugar e talvez ainda ganhem com isso. Então, ganham por quê? Pela experiência. Experiência. E a passagem deles por um grupo, que seja uma sociedade, que está mais avançada, se deu por que motivo? Só para ele passar por uma experiência? Não. Ou para que a sociedade passasse pela experiência de ter esse tipo de espírito, contando como um cidadão, não é? Por que será? É isso. Experiência para um lado, experiência para o outro. Às vezes atendendo necessidades daquela sociedade, não é? De passar por algum tipo de expiação. Porque as expiações não são apenas individuais, não é? Existem expiações que um grupo passa. Existem expiações que toda uma nação pode passar, não é? Se, como nação, cometeu erros que prejudicaram um outro grupo. Então, por exemplo, o Brasil tem. Thelma, continua comentando, por favor. Ah, tá. Eu vou precisar dar uma saidinha rápida. Tá bom. Então, acho que a gente pode prosseguir, né? Então, a questão número 273. Um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem? Respondem os espíritos. Sim, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Quer dizer, ele vai passar pela experiência, né? E vai ter que aprender com ela, vai estar aí para realmente aprender com essa experiência. Aquele que exerceu o mando em certa época pode, em nova existência, obedecer aos que se curvavam ante a sua vontade. É uma expiação que Deus lhe impõe, se ele abusou do seu poder. Um bom espírito também pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Trata-se, então, de uma missão. E a gente vê, né, alguns casos mesmo, né, de missionários, né, são espíritos mais esclarecidos, que estão lá entre eles, né, ajudando no progresso. Isso aconteceu muito com missionários religiosos, dizemos os bons, não é? Que não fizeram violência para com os povos, não é? Eu tive uma tia, irmã do meu pai, que foi missionária na África, isso nos anos 40. Pois é, chegavam lá, abriam escolas, não é? Uhum. E levavam uma série de noções, né, de higiene, higiene. muitas ajudas nesse sentido, não é? Verdade. Tudo bem? Terminamos aqui? Terminamos aqui. Então, agora, Robertinha, vamos entrar no outro subitem. Agora vamos falar sobre relações de além-túmulo. Ok? Muito bem, muito bem. Está fazendo aqui o jogo de câmera. Relações de além-túmulo. Outro tema que já
Já parece interessante só pelo subtítulo. Questão 274. Kardec pergunta: as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação e autoridade? E os espíritos respondem: sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Nós vemos muito nos livros, não é? De André Sim, não é aquela Luiz. autoridade assim de ser Tirana. tirana, isso. Não, é Você, uma autoridade moral. sim. A pessoa está ali não porque passou num concurso. Né? A pessoa está ali porque tem condições morais, técnicas também, mas não adianta só ter técnica se não tiver moral, para estar ali. Então, é muito interessante, não é? Porque quando nós estamos diante de pessoas que nos inspiram esse profundo respeito, não é? Pelo que significam, nós nos rendemos, não é? Ao seu doce poder. Né? É alguma coisa que não é imposta, que não dói. Pelo contrário, a gente ouve, respeita e se sente tão acolhido, tão amado, porque é um tutor, não é? É um tutor, é alguém que olha, que cuida. Se a gente lembrasse dos nossos tutores, né, no mundo espiritual, ia ser interessante, né? Só que a gente não ia só lembrar deles, ia lembrar o resto também. Então, é melhor não lembrar dos tutores. Olha, se tivermos questões, dúvidas aqui para a Roberta, perguntemos a Roberta. Vamos dar trabalho para a Roberta. Eu sou boazinha, né? Ok. Posso prosseguir? Sim. 274A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Os espíritos respondem: eu disse, irresistível. Tipo assim, você não prestou atenção à minha resposta anterior. Aí me faz essa pergunta. Vamos lá, vamos repassar. Só para ter certeza, né? Irresistível, entendeu? Irresistível. Não dá para resistir. Ai, ai. Ok, lê mais umazinha, Roberta, por favor. 275. O poder e a consideração de que um homem desfrutou na terra lhe dão alguma supremacia no mundo dos espíritos? E os espíritos respondem: não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Então, o que vale é a autoridade moral. Teve autoridade na Terra. E lá não quer dizer nada. Lembrando aqui da mensagem do capítulo 3, não, 2, do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela mensagem Uma Rainha de França, que ela conta como foi a chegada dela no mundo espiritual, onde aqueles servos dela no palácio tinham mais luz, estavam num nível muito acima do dela. Então, ela é uma mensagem como que advertência, não é? Não se fiem nos postos que o mundo dá, porque estes postos são apenas para o mundo. Os postos no mundo espiritual são conquistados com as ações no bem. É isso. E a transformação, claro, né, dos nossos vícios em virtudes. Você pode continuar, Thelminha, por favor. Quer falar alguma coisa, Robertinho?
Não? Thelminha. 275A. Kardec pergunta: como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Os espíritos respondem: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado? É o que ele já estava falando antes, né? Quer dizer, como devemos entender a elevação na Terra. E o rebaixamento na Terra é a mesma coisa do lado de lá. É totalmente diferente, porque aqui o dinheiro conta, o poder do mundo conta, do lado de lá. Não, você ia falar alguma coisa, desculpa, te interrompi. Eu ia falar assim, porque nesse subitem, Relações de Aventura, eles estão sendo bem incisivos, assim, né? Bem diretos. Né? Eles estão falando de uma forma bem firme. Aquele eu disse, irresistível, né? Na anterior também, ler os Salmos, né? Uma coisa bem... Olha aí, vamos ler os Salmos para poder compreender. Porque Aqui a também. doutrina... Desculpa. Não, é que a gente precisa ouvir essas chamadinhas, né? Para acordar, né? Para despertar. Sim. Enquanto estamos encarnados. Encarnadas, né? Porque a doutrina espírita ela é escrita para os encarnados. Então, eles estão sendo bem duros aqui, porque eles querem que, quando nós cheguemos lá, não cheguemos numa condição comprometida. Eles querem que nós estejamos numa boa condição. Mas, como nós nos impactamos demais pelos sentidos físicos, nós, muitas vezes, nos deixamos levar pelas aparências. Né? E as aparências, como diz o ditado, exatamente, enganam. Posso seguir? 276. Pergunta Kardec: aquele que foi grande na terra e que se acha em posição inferior entre os espíritos, sente humilhação por isso? Respondem os espíritos: quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Olha, nós vimos aqui há pouco tempo no canal o caso de um espírito que não era invejoso, talvez fosse orgulhoso pela fortuna que tinha, pela condição que tinha, mas era uma pessoa muito boa. Nosso Frederico Figner, o irmão Jacó. Né? Então, nós fizemos aqui o projeto Imagem do Voltei. Foi há pouco tempo, foi pelo aniversário do Dr. Bezerra, não foi? No final de agosto? Ou não? Mais ou menos em agosto. Nós fizemos aqui, podem procurar, está na playlist do canal, e conta a história de um imigrante da Europa, aquela Europa mais para perto da Rússia, e ele veio para o Brasil, um homem muito rico, e chegou a ser vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Ou seja, ele achava que estava muito bem, não é? Desencarna, é levado ao mundo espiritual pelo Dr. Bezerra de Menezes, porque era uma criatura boa. Mas o que ele foi percebendo é que ele viu muitos espíritos que ele considerava, inclusive o Dr. Bezerra de Menezes, e outros companheiros da Federação Espírita que vieram recebê-lo, todos com luz, e ele não. Então, quer dizer, moralmente, os outros estavam numa condição que ele não estava. E ele se sentia humilhado. Não que tenha sido usada essa palavra, mas ele se sentia extremamente triste por não ter a luz que os outros tinham. E ele era um homem que tinha o quê? Ele não estava acostumado a isso, a não estar no nível daqueles outros, só que era um nível diferente, porque era um nível moral. Ele era bom, mas ainda não tinha aprimorado os seus sentimentos ao nível de fazer a luz brilhar
como bem nos diz Jesus. Né? Então, convido a todos que ainda não conhecem a história, aqui a Rita. Esse projeto foi maravilhoso, vale a pena assistir. É verdade, Rita, ele nos mostra bem uma pessoa boa, mas que ainda estava encharcado daquelas ilusões da matéria. Chegou lá e se ressentiu. Quem não? Não é? Ainda é muito assim, nós aqui da Terra. Ficamos o quê? Ficaríamos sem jeito, não é? Constrangidos seria uma palavra boa. Constrangido, mas como assim? Eu não tenho luz? E fulano, ciclano, beltrano? Mas eu também estive lá. Né? Eu estive lá, mas não tenho luz. Vamos continuar trabalhando. Um dia lá, nossa luz há de brilhar. Por quê? Por quê? Porque é da lei. Fato. Brilhará. Brilhará. Tão certo como o sol se levanta todas as manhãs. Lê mais uma, Thelminha, por favor. Questão 277. Isso. O soldado que, após a batalha, se encontra com seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? Respondem os espíritos. O título nada vale. A superioridade real é tudo. Muito bem. Isso é o certo, o correto. Mas vamos imaginar que o soldado seja extremamente materializado, ok? Não tenha nenhum tipo de aprofundamento nas questões espirituais, esteja ainda até confuso, morreu na batalha, de repente dá de cara com o general. A tendência é general, precisamos voltar para o campo de batalha? O general, não, você está liberado, pode ir. Pode descansar. Não precisa mais, não tem mais batalha. Isso se o general estiver em boas condições, né? Senão vão ser 2 perdidos numa noite escura. E aí, claro que não, estou a brincar, por quê? Porque aí temos os amigos espirituais, que é claro que trabalham muito num campo de batalha. Não é? No campo de batalha é uma frente de dor, necessitando de muito amparo, de muita assistência. Né? Talvez, muito provavelmente, nós já participamos de guerras sangrentas no nosso passado espiritual, mas não lembramos. Mas são coisas realmente horríveis que acontecem num campo de batalha. Querida Roberta, Thelma quer falar alguma coisa? Não? Roberta, você pode ver a 278, por favor? Questão 278. Kardec pergunta: os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? E eles respondem: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós. É todo um mundo, do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. E Kardec comenta: tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem, se encontram, sem se confundirem,
onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado sem se falarem. Nós não vemos isso? Então, nós sabemos lá os antros dos criminosos, nós temos os centros de caridade, nós temos os centros de educação. Então, as pessoas estão todas juntas, misturadas, mas todas se afinizam com determinadas instituições e grupos e vão como que se afastando na medida em que se aproximam do que se afiniza com elas, e se outros se afinizarem com coisas diversas, essas pessoas não se encontram, não é? Não se encontram no sentido de buscar a convivência, não é? O nosso é um pálido reflexo. Esse pálido reflexo. Exatamente, exatamente. Eu estou pensando aqui que lá na colônia espiritual Maria de Nazaré, colônia correcional Maria de Nazaré, que atende aos suicidas, lá no isolamento, existe um espírito que foi padre. E ele serve ali no isolamento, porque muitos daqueles que estão ali comprometidos, não é, com os erros, eles têm no padre uma referência que os conforta, que traz essa referência da religiosidade, de Deus a os acolhê-los, né? Acolhendo-os. Então, ele não precisava se mostrar como um padre, mas ele se mostrava como um padre para esses espíritos que se sentiam bem vendo-o como um padre. Eu estou a dizer isso. Imaginemos, me ficou a história do campo de batalha. E pensei eu, nossa, mas como será? Aqui temos algumas guerras acontecendo, não é? E fora todas as outras que já vivemos em tantos séculos. Mas imaginemos um campo de batalha e pessoas morrendo, muitas, todo minuto. E aí elas vão para o mundo espiritual. E é claro que não se pode pedir que venha qualquer um pedir para o general que acabou de desencarnar para encaminhar, porque ele está, como nós falamos, né? Também ali, confuso, naquela perturbação que a desencarnação traz por um tempo. Então, seria possível, isso aqui eu estou trazendo para nós pensarmos juntos, seria possível que os espíritos buscassem daquela nação um espírito que foi um general para estar ali conclamando a tropa recém-desencarnada para se agrupar no sentido de se preparar para se reunir e serem encaminhados para as regiões de socorro? Porque você precisa organizar, eles estão perdidos. Eles estão perdidos, confusos por tudo que eles acabaram de viver, mas eles reconhecem o som do quê? Da ordem do superior. Então, eu penso que seria um recurso bastante interessante, não é? Ter ali um general que trouxesse, não é? Que fosse alguém daquela nação, que lutou guerras anteriores por aquela nação, e está ali para ajudar os espíritos desencarnados em guerras, ou em guerra daquela nação, para ajudar aqueles soldados a serem acolhidos, não é? Interessante, não é? Você falou isso e me veio na hora a questão da ovelha que reconhece a voz do pastor. Né? Que ele vai ser ali, essa voz do pastor que vai reunir o rebanho, não é? No caso, o rebanho dos soldados desencarnados em batalha. Vamos imaginar, por exemplo, que se bateu um trem, né? E as pessoas lá no choque do trem, muitas desencarnaram, e aí os espíritos podem se mostrar como médicos, como voluntários da Cruz Vermelha, porque é algo muito conhecido. Então, se as pessoas estão ali como
voluntários médicos da Cruz Vermelha, há uma natural referência a ceder ao socorro. Isso é uma coisa bastante interessante. Aqui a Rita está nos dizendo, sim, eles têm afinidades e por isso ele poderia ajudá-los a serem acolhidos. É verdade. Verdade, Rita. É isso aí. Tantos recursos, não é, que tem a espiritualidade para nos acolher, sem nos ferir mais ou nos impactar mais do que a pessoa já está impactada naquela situação, não é? Então, isso é justamente nessa intenção que eles usam desses artifícios, Exato. Né, para acolher, sabe que aquele momento é um momento de perturbação e de falta de entendimento, então, uma forma de acolher sem trazer maior drama, né, para uma situação que, para muitos, já está sendo dramática. Pode ser um tipo de caridade, né? É caridade. Eu acho. Roberta, mais uma, por favor. 279. Kardec pergunta: todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? E os espíritos respondem: os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores. E como é que se dá essa interdição? Eles põem o quê? Põem caminhões? Eu lembrei logo do Nosso Lar, aquele, pelo menos do filme, né? É uma coisa magnética, não? E vibratório. Eles não sobem, porque eles não têm vibração para subir. Lembra? Vibrações altas e rápidas são as vibrações dos espíritos superiores. Vibrações longas e lentas. Então, esses espíritos que têm vibrações, porque mentalmente vibram longa e lentamente, assim é os pensamentos de baixo teor vibratório. Esses espíritos não se elevam, até volitam, sabe o que é volitar, não é? Volitar é voar, não é? E até volitam, mas não volitam alto, volitam baixo. Porque essa é uma técnica, ok? Volitar é uma técnica. Vão volitar, mas não vão volitar alto, vão volitar baixo. Mas é aquele exemplo, Cristina, do Nosso Lar mesmo, que a mulher chega lá, ela não entra, ela não consegue entrar. Mas aí ela chega ali na porta. Vamos ver aqui, Roberta. O que diz a segunda frase? Mas as regiões. Ai, me perdi, peraí. Mas as regiões habitadas pelos bons. Pode parar. Pode parar. Pelos bons. Pelos bons. Nosso lar é habitado pelos bons? Não. Não. Os espíritos de nosso lar são imperfeitos. Somos nós. São espíritos que ainda é uma colônia residência para nós. Espíritos bons estão acima do umbral. Então, até o final do umbral, não é muito cômodo ir até a parte de cima do umbral. Mas eles vão. É como subir uma montanha. Eles vão. Não vão entrar nas cidades espirituais porque existem proteção. Existem proteção porque eles conseguem chegar lá. E conseguem chegar lá porque é umbral. E umbral é mesmo a frequência, o plano espiritual dos espíritos imperfeitos. Né? Então, é isso.
aqueles detalhes da coisa, não é? Sim. A gente gosta de se pensar uma pessoa boa. Uma pessoa boa, sim. Um espírito bom, não. Nós somos pessoas boas. Ou seja, isso quer dizer que nós fazemos nós nos esforçamos para fazer o melhor. Ótimo, somos pessoas boas, mas não somos espíritos bons. Porque espírito bom, vamos lá, voltar na questão 100. Quem quiser depois, né? Nós já vimos isso lá aqui mesmo, né? Já passamos pela questão 100, que fala dos espíritos bons e dos espíritos imperfeitos. Tudo bem? Tudo. Alguma questão? Algum comentário? Não? Olha, eu falo não para seguir adiante, mas podem escrever. Muitas vezes, então não vou escrever, não. Podem escrever. A gente para e vê a questão. Não tem problema nenhum. A gente aqui não tem cronograma. A gente não tem que fazer tantas questões por semana. A gente tem é que aproveitar o estudo, não é? Agora, Robertinha. Peraí, que eu já perdi. Roberta viu 278? Foi? E aí a Thelma viu 279 e agora vai ver a 280. Não? Não, Que perdido. eu vi a 279 também. Você também. Você foi 278 e 279? Então é Thelma. Thelminha, por favor, 280. André Luiz? André Luiz, próprio. 280, questão. Pergunta Kardec. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os espíritos respondem: os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. Então, vamos dar uma repassada. Peraí, tem mais? Não, fechou. Qual a natureza? Então, que tipo de relação se estabelece entre os bons e os maus espíritos? Até porque ele disse antes o quê? Que naturalmente não se aproximam, porque não tem afinidade. O bem não tem afinidade com o mal, mas existe um tipo de relacionamento que é importante entre os bons e os maus. Né? E aí ele vai dizer, uma relação que é necessária que se estabeleça. Os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. Ora, como é que nós podemos nos empenhar em combater as más inclinações dos outros? Vamos colocar castigos caso eles façam coisas arrastados pelas más inclinações? Olha, se você fizer isso, vamos te castigar. É assim? Não. Nós podemos falar e nós podemos exemplificar e nós podemos... E veja, existe o falar, existe o exemplificar, mas existe em cima disso como falar e como exemplificar. Então, quando um bom espírito fala com um mau espírito, ele não fala como um professor de doutorado falando aos seus alunos do primeiro período. Não. Ele fala como um irmão mais velho que está ali para acolher, para conversar, para esclarecer, para divertir, mas emitindo para esse irmão amor, compreensão. Compreensão não quer dizer conivência, não é? Então, o bom espírito vai conversar
E vai entender, é claro, os dramas que muitas vezes são trazidos. Mas acontece que esses dramas que são trazidos e que muitas vezes são mal vividos e são os dramas que continuam servindo de pedras de tropeço para esses espíritos que ficam ali retidos no mal, é uma deficiência de perspectiva. Eles estão vendo a situação que estão vivendo, só que eles não estão vendo da melhor forma. Eles estão vendo de uma forma que os compromete. Então, os bons vão fazer o quê? Vão buscar alertá-los de que esta forma que eles estão vendo a situação e reagindo à situação é uma forma que apenas os compromete. Muitas vezes vamos pensar em espíritos empenhados em vingança. Eles podem ter sofrido muito. E os bons vão entender que eles sofreram muito. E vão o quê? Realmente, você sofreu muito. Só que você continua sofrendo. E vai convidá-lo a cessar com o sofrimento. Aí ele pode dizer, mas eu só cessará meu sofrimento quando eu me vingar. Só que ele não sabe, ou não queira saber, ou não quer saber, que a vingança traz um vazio, não traz satisfação. Traz vazio. E que a pessoa que fez mal a ele, não fez mal a ele, fez mal a ela mesma. Assim como ele também está querendo fazer mal ao outro, mas só está fazendo mal a ele mesmo. Então, o que vai se fazendo? Vai se buscando ajudar o outro a ajustar o seu campo de visão. Ele não está enxergando de forma clara. Ele está enxergando tudo de forma turva, de forma invertida. E sendo assim, ele simplesmente está dando continuidade àquele sofrimento que ele mesmo disse que foi muito grande. Não foi muito grande, continua sendo muito grande. Só que hoje não está mais o chicote na mão do algoz, agora está na mão dele. Isso muitas vezes tem que ser repassado uma vez só, a pessoa fala assim, pô, é mesmo. Puxa vida, nem tinha me dado conta, tem toda a razão, olha que bobagem. Não, isso muitas vezes vai exigir o quê? Contínuas conversas. Vamos lembrar aqui, vamos voltar lá para a colônia correcional Maria de Nazaré. E lá no isolamento, nós temos o Agenor Penalva. E esse espírito era um espírito mesmo cruel. Chefe de falange trevosa, obsessor terrível. Acontece que ele tinha se suicidado. E sendo assim, ele acabou parando na colônia que atende os suicidas. E lá estava no isolamento. Ele não poderia se aproximar de ninguém mais porque ele tinha técnicas, né, que assim, os obsessores, muitos deles, chefes de falange trevosa, imagina, muitas técnicas mentais de dominação e outras coisas. Então, tínhamos lá aquele companheiro padre, lembram do padre? E o padre, há 40 anos, evangelizava Agenor Penalva diariamente. Diariamente. Há 40 anos. Interessante, não? Uma mente que se cristalizou no erro.
E Agenor Penalva era tão comprometido que já tinha sido estabelecido pela Justiça do Alto que ele deveria ser transferido de planeta. Vai embora. Já estava separado o passaporte para carimbar e ser extraditado. Mas, eis que, aqui, ela, Maria Santíssima, intercede junto a Jesus por Agenor Penalva, para que ele não fosse, não só para que ele não fosse transferido, mas também para que todos os que tivessem contato com ele tivessem a máxima paciência com ele. O que Maria sabe que nós não sabemos? Né? Então, nessas relações de além-túmulo, dos bons com os maus, muitas vezes podemos receber em nossos lares, como filhos, espíritos que vêm com comprometimentos morais. E aqueles que cuidam e criam sabem lá das feridinhas que vêm dentro daqueles coraçõezinhos, dos desvios que vêm lá. E não é um trabalho, e se vem para o nosso lar, é porque nós temos condições de ajudar. Nós temos condições de ser, claro, num outro nível de proporção, o padre do Agenorzinho Penalvinha. Um outro nível de proporção. Trabalho que não temos a lucidez de um desencarnado ao nível daquele companheiro, mas que nós com certeza fomos preparados para viver. Então, muitos lares hoje que possam estar sofrendo a presença de companheiros do lar, não é? Em situações muito comprometidas e trazendo sofrimento à família, foram preparados para ajudar aquele espírito. Mas precisam de suporte. Precisam de suporte. Que tipo de suporte, Cristina? Todo que se puder ter. É preciso, desde criança, levar a criança para a evangelização infantil. Isso é muito importante. Porque é um período em que o espírito está com o seu psiquismo mais maleável. Muito importante. Evangelização infantil. Muito importante, e hoje cada vez mais a gente vê, tem crianças que precisam de terapia já desde jovens. Muitas vezes vamos precisar atendimento fraterno, mas não só. Muitas vezes os pais precisam de suporte técnico, precisam também de ajuda profissional. Então, vamos lançar mão de todos os recursos, da prece, do evangelho no lar, de levar a criança para tomar passe na casa espírita. E isso acontece na evangelização infantil. Então, quantos recursos nós temos? Muitos. Os espíritos não vão fazer por nós quando estão encarnados esses corações e nós somos os responsáveis por eles. Não veio bater na nossa porta por acidente. Vão nos ajudar, como ajudam em todos os desafios da nossa vida. Esse é um desafio que exige-nos muito, e não só nos exige muito, como também é muito grave, ou seja, nós estamos recebendo filhos de Deus, nossos irmãos, e Deus nos confia esses corações
para ajudá-los. Olha só. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons, nós falamos que nós não somos bons espíritos, mas somos e tentamos ser boas pessoas. E isso faz toda a diferença. Podemos considerar as boas pessoas, se empenham em embates, em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. E maternidade, paternidade, está no Livro dos Espíritos, é missão. Portanto, sim, nós somos associados dos anjos da guarda, como pais e como mães. E essa frente de trabalho junto a Deus é muito grave, muito importante. Pronto, já fiz o comercial. Ok. Agora, Thelminha, a segunda também, né, Thelminha? A próxima. Quer falar alguma coisa, Thelma? Não, estou preparada com o tempo. Dá tempo da gente? Já acabou? Então não, 57. não. É. Não, passou isso tudo tão rápido. Como assim? Então, fica para a próxima semana, a partir da 281, né? Ok. 281, perfeito. Dia 14. Isso. Roberta, pode fazer a nossa prece? Querido Mestre, Jesus, nosso irmão, gostaríamos de agradecer por esse momento valioso de aprendizado e pedir para que ajude-nos em situações de provações, a enfrentá-las de forma resiliente. Que mantenhamos pensamentos de bom ânimo, de gratidão, de amor. Lembremos sempre da importância da oração nesses momentos de dificuldade. Pedimos para que abençoe todos nós, encarnados e desencarnados, nessa semana que está começando. Que assim seja. Muito bem, amigos. Segunda-feira que vem, cá estaremos com mais um grupo de estudo, mais um estudo em grupo de O Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.